Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Estamos felizes hoje? Muito feliz ou pouco feliz? Bastante. Então amém. Então eu vou embora, quero pregar sobre alegria, nem precisa. Glória a Deus, amados. Queria convidar vocês a abrir a palavra no livro de Filipenses, capítulo 1. Nós vamos estudar um pouco esse livro, que é conhecido como o livro da alegria. Amém? Glória a Deus. Estão todos felizes, mas eu queria te fazer uma pergunta. O que te deixa triste? O que te traz aborrecimento? O que tira a sua paz? E hoje nós queríamos nos aprofundar sobre esse livro de Paulo, né? A carta de Paulo à igreja de Filipe, conhecido como a carta da alegria. Mas muitas coisas de hoje nos tiram a alegria, amém? As coisas hoje têm essa capacidade, e nós temos essa dificuldade de perder o nosso foco da alegria, e nós temos o exemplo de Paulo sobre a alegria. E eu creio que se existe algo que tira a nossa alegria, nós sairemos essa manhã mais alegres no Senhor, amém? Até tentei contar uma piada para deixar vocês alegres, mas não deu muito certo. Glória a Deus. Vamos orar? Amém. Senhor Jesus e amado Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, pela liberdade que nós temos, Pai, de nos achegarmos a Ti, pela liberdade que nós temos, Pai, de nos alegrarmos em Ti, pela liberdade que nós temos, Pai, de nos reunirmos e buscar a Sua palavra, Pai, pela liberdade que nós temos, Pai, de sentir a Sua presença, Pai, pelo presente que é contigo, Pai, estarmos reunidos e unidos com os irmãos, Pai, e ter a certeza e convicção que o Senhor está presente neste lugar, Pai. Então, mais uma vez, Pai, me coloco diante de Ti, Pai. Declaro que de mim não tenho nada, Pai. Primeiramente, quero pedir perdão sobre meus pecados, sobre minhas falhas, sobre minhas dificuldades, Pai. Queria que o Senhor, nesse momento, Pai, não permitisse que os meus erros, Pai, atrapalhem o pregoar da Sua palavra, Pai. Eu peço que o Senhor tome o seu lugar nesse altar, Pai. Que o Senhor use a minha vida, use essa palavra, Pai. Use esse direcionamento que o Senhor nos trouxe, Pai, para trazer algo especial aos nossos corações, Pai. Eu sei que o Senhor é fiel para isso, Pai. Eu sei que nós podemos confiar em Ti, Pai. Nós nos alegramos essa manhã na Sua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amados, nós falamos em alegria, nós pensamos muitas vezes em momentos alegres, né? Em momentos onde nos deixa contentes, em momentos onde trazemos notícias que nos alegram, momentos onde temos situações ou circunstâncias que nos alegram. E muitas das vezes nós olhamos para isso e nos alegramos muito, mas existem momentos que acabam trazendo tristeza, né? Momentos de dificuldade, momentos onde perdemos nosso foco em Jesus, né? Perdemos nosso foco naquele que é que nos sustenta. E hoje, estudando essa semana esse livro de Filipenses, da igreja de Filipe, e isso me constrangeu muito sobre a questão de nós nos alegrarmos verdadeiramente, né? Apóstolo Paulo, quando ele escreveu esse livro a Filipe, a igreja de Filipenses, ele não estava num momento muito bom, né? Nesse momento, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, né? E essa igreja foi a primeira igreja que ele fundou nesse local, né? Isso acho que é na Europa, a primeira igreja da Europa, quando ele esteve lá. E aí em diante, o apóstolo Paulo passou por diversas coisas. Ele esteve ali, ele fundou a igreja, a primeira igreja, onde ali a gente vai saber o quanto ele se alegra nessa carta e reconhecer essa igreja, os frutos dela. Mas ele passou por diversas regiões, ele abriu outras igrejas, cerca de 5 ou 6 igrejas depois disso. O apóstolo Paulo, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele foi castigado, perseguido.
Ele foi transferido com o navio de um presídio a outro. Esse navio afundou. Ele sobreviveu a isso. Então, Paulo escreve, e eu queria começar com um fato importante. Lá no final do livro de Filipenses, no capítulo 4:4, ele diz assim à igreja de Filipe: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E uma das coisas que alegra o coração de Paulo é ver os frutos, né? Porém, eu queria abrir um parênteses aqui sobre regozijai-vos. Eu estava ontem fazendo uma aula de inglês, e aí estava falando sobre a palavra na aula, né? Hoje tem uma professora que, graças a Deus, é cristã, a gente às vezes desenvolve palavras ali no meio da aula. E aí eu estava falando sobre ela em inglês, sobre o que eu estava pregando, e eu falei, I am happy. Todo mundo sabe? Cadê o Gui? O Gui, dá uma força aí. I am happy because I am from you today. I speak for you today. Porém, ela me ensinou algo diferente. Ela falou assim, eu vou te corrigir numa coisa. O que Paulo quer dizer nesse momento, ele não fala sobre I am happy, que é eu estou feliz. Ele fala assim, I am joy. E existe uma diferença de I am happy com I am joy. Você é louco, rasgando. E eu falei assim, me fale qual que é a diferença de I am happy com I am joy. E ela falou, I am happy quer dizer uma felicidade momentânea. Por exemplo, no momento de Happy Birthday to you. Você é louco, eu tô demais. Deus é bom. Happy Birthday to you quer dizer feliz aniversário para você. E é sobre aquele momento de comemoração. E o I am joy quer dizer sobre felicidade constante. É uma felicidade que não sai. Não é apenas uma circunstância, mas é uma felicidade verdadeira e profunda. Eu nem sabia disso. Eu sabia que I am joy era sobre alegria, sobre momento. Até tem o parque que a gente foi lá, enjoy, né? Sobre aproveitar o momento. Mas I am joy é felicidade profunda. E ele fala, quando ela começou a ler o livro de Filipenses em inglês, ela fala que ele fala justamente essa parte, I am joy, que aí eu regozijo, né? Então ele fala regozijai-vos, explica essa diferença sobre uma alegria profunda. Então ele não dá só, aí mostra a diferença, não é uma alegria dele no momento, porque ele não está no momento feliz, ele está dentro de uma situação difícil, ele está preso, mas ali ele se alegra. E uma das coisas que traz essa alegria ao coração de Paulo é ver os frutos da igreja, a primeira igreja que ele fundou. Então lá no capítulo 1, no verso 3, ele diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Então ali ele já fala sobre a questão de lembrar os frutos que aquela igreja tem produzido. Fazendo sempre em todas as minhas orações, súplicas por todos vós, com alegria, com joy, e pelas vossas cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tenho por certo que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. E o que traz essa felicidade? E aqui mostra uma conexão que a igreja de Filipe tem com Paulo, né? Você mostra essa troca de cartas, essa troca de mensagem, né? Hoje em dia é muito mais fácil, mas naquele tempo era cartas escritas, e aqui nós estamos falando de uma distância de 1.200 quilômetros de Filipe até Roma. E ali ele fala sobre essa questão dessa felicidade. Mas ele fala o que une essas pessoas é Cristo Jesus. O que faz
a igreja de Filipe dá continuidade, mesmo Paulo passando por tantos anos já distante, por tantos lugares distante e por uma situação tão difícil, mesmo assim a igreja de Filipe continua dando os mesmos frutos que Paulo dá, porque existe uma conectividade entre a igreja e Paulo, e essa conectividade chama Cristo Jesus. Porque quando ele fala assim, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até o dia da volta de Cristo Jesus, ele se refere ao próprio Cristo, aquele que traz a conexão. Então, como que a igreja traz a conexão de uma pessoa tão distante através de Cristo? Porque quando Paulo trouxe essa informação de quem é Cristo, que transformou a vida dele, ele trouxe uma informação tão importante de transformação, né? Todos sabem a história de Paulo. Antes era Saulo, perseguidor de cristãos, tinha uma informação gigantesca na mente dele, mas quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, aquilo transforma, e é esse legado que transforma outras vidas. É sobre ali em diante que ele começa a trazer Cristo para as vidas das pessoas e forma essa igreja. Amém? E até mesmo em 1 Coríntios 11:1, Paulo faz essa seguinte afirmação: sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aí mostra justamente essa ligação entre igreja, o apóstolo Paulo e Cristo. Ali mostra a maior intenção de Paulo quando ele monta a igreja, quando ele sai com a sua missão apostólica de ensinar, de cuidar, de inaugurar a igreja e seguir diante. Ele mostra que a sua maior função é trazer você, eu, e até hoje sobre os livros dele e aquelas igrejas, para Cristo. Então ele sabe justamente que ele está ali através de Cristo. Ele sabe que quem montou aquela igreja, por mais que as pessoas e a igreja se conectem e tenham ele como referência, ele fala que quem começou aquela obra, ele fala sobre Filipenses, sobre a igreja de Filipe, foi o próprio Cristo. E ele será fiel para cumprir. Ou seja, mesmo então que ele for para a glória, sabendo das dificuldades, que ele pode morrer a qualquer momento, ele se alegra porque ele sabe que aquele que começou a boa obra não foi ele, foi o próprio Cristo através da vida dele. Amém? Mas então por que existe essa conexão ainda com a igreja em Paulo? Porque existe a questão do amor, daquele que ensinou, daquele que dá honra, né? Então isso conecta Paulo às igrejas. Então vem a primeira função da alegria, ou então o primeiro motivo da alegria. Paulo e também a igreja de Filipe entende que nasce uma alegria no seu propósito. O que alegra é saber que o seu propósito está sendo cumprido, né? Algo está acontecendo e você viu que você passou lá pela primeira igreja, você vê os frutos, então você vê que o seu propósito de vida está acontecendo. Não existe alegria maior para um cristão que fala sobre Jesus quando você vê uma família transformada, alguém se convertendo, alguém falando da palavra, reproduzindo Cristo para outras pessoas. Isso já nos traz uma alegria, e uma alegria verdadeira. Então, esse é o propósito de Deus sobre nossas vidas. Lá no verso 21, ele diz assim: pois para mim o viver é Cristo e a morte é lucro. Ou seja, quando ele entende o seu propósito, as outras coisas são secundárias. Quando nós entendemos a verdadeira alegria em Cristo, as outras coisas são secundárias. E o verdadeiro motivo sobre nós continuarmos é Ele. E não importa a situação que nós passamos, Paulo, nesse momento, utiliza uma prisão como seu púlpito de pregação. Às vezes, nossa situação difícil, ela pode virar nosso púlpito de pregação. O testemunho sobre como nós passamos por aquilo, uma dificuldade, mesmo nos alegramos no Senhor, é a maior pregação para as pessoas que estão ao redor. Às vezes você fala de Jesus sem dizer uma palavra, mas às vezes o seu resultado, a sua resposta para uma situação é a verdadeira pregação.
Então eu pergunto, e se tudo fosse tirado hoje? Cristo ainda seria o suficiente para a nossa alegria? Imagina se nós temos tudo que nós temos casa, carro, moradia, temos alimento, mas se tudo isso fosse nos tirado, se nós estivéssemos na mesma situação que Paulo, preso, passando fome, necessidade, sendo açoitado, em situação de risco, será que nossa alegria ainda seria constante? Será que se nós fôssemos escrever uma carta, nós seríamos escrever a mesma carta que Paulo escreve? Ou seria uma carta de murmuração? Outra coisa que nos faz iniciar a alegria ali é a humildade. A humildade no nosso coração nos gera uma alegria. E no capítulo 2, no verso 5, ele nos ensina sobre como sermos humildes. E ele traz justamente essa conectividade com Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando em forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e enchendo de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A humildade que gera uma alegria. Então ele fala assim: você quer ser feliz? Tenha em vocês o mesmo exemplo de Cristo, onde ele se humilhou, se esvaziou de quem ele era e se tornou servo e obediente até a morte de cruz. O que ele quer dizer? Você quer ser feliz mesmo? Sabe isso que tem no seu coração? Sobre as coisas, circunstâncias, sobre as coisas que são rápidas e pode acontecer na sua vida? Tira o foco disso e começa a colocar o seu foco em Cristo Jesus. E aí as outras coisas podem acontecer ou podem não acontecer, mas a sua alegria verdadeira nunca será abalada. Amém? Então ele fala assim: qual foi o exemplo de Cristo? Ele se humilhou, ele se esvaziou, tornou-se servo e foi obediente até a cruz. E ele fala sobre entrega. E seguindo um pouco diante, eu encontrei aqui um exemplo de entrega em Cristo Jesus e a forma que Paulo fala sobre esse exemplo. E é exemplo de um homem, um servo que quase não foi falado na Bíblia. Não se vê muitas vezes falando dele, uma pregação falando dele, mas é um grande exemplo de convicção de entrega. Ainda no capítulo 2, no verso 25, ele diz assim: julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito. Repete, Epafrodito. É melhor ou pior que o do capitão? O capitão é melhor? É. Epafrodito é estranho. Meu irmão, cooperador, companheiro nos combates, e o vosso enviado para prover as minhas necessidades, pois tinha muitas saudades de todos vós e estava muito angustiado do que tivesses ouvido que ele estivesse doente. De fato, esteve doente e quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Pois isso o enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijai-vos e eu tenha menos tristezas. Recebei o Senhor como toda alegria, e tendo em honra homens como ele, porque pela obra de Cristo chegou até mim próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir a ajuda que vós próprios não podeis dar. Glória a Deus. Epafrodito, ele traz algumas características desse irmão. Ele traz uma característica de relacionamento, quando ele fala assim: estou lhe enviando Epafrodito, meu irmão. E quando ele fala sobre irmão,
ele coloca aí no mesmo lugar dele, onde vive as coisas com ele. Epafrodito era cooperador, ou seja, ele fazia parte da mesma obra junto com Paulo. Quando nós falamos sobre a referência de Paulo, nós sabemos o quanto ele trabalhou, o quanto ele fez tantas coisas para manter o reino de pé, para manter a palavra do Senhor viva, para a pessoa seja alcançada. E ele falava que ele é cooperador, ou seja, ele era auxiliar junto com Paulo. Ele fala sobre o companheirismo de suas lutas, ou seja, as mesmas batalhas que Paulo passava, Epafrodito passava junto com ele. Então era um companheiro, um fiel, um amigo. Ele fala que ele é o mensageiro da igreja, ou seja, fala sobre a sua missão. Ele fala sobre o auxiliador das necessidades, ou seja, mantenedor da igreja, mantenedor da palavra, mantenedor de Paulo. Mas quem foi Epafrodito? A palavra Epafrodito já nos revela algo muito profundo. O nome Epafrodito tem o significado de pertencente a Afrodite. Isso fala sobre a origem desse homem. Quando Paulo chega a essa região, era uma região pagã. E esse homem é nascido justamente consagrado a uma deusa pagã, a deusa Afrodite. Mas quando Paulo chega, a igreja é impactada, aquele lugar é impactado. Filipe é o mesmo lugar onde Paulo e Silas estavam presos. E através de uma adoração, as correntes foram quebradas e tudo aquilo foi transformado, onde eu ia falar soldado, mas não é soldado. O carcereiro foi impactado pela vida, do testemunho de alegria daqueles homens, e então levou ele para casa, a sua casa foi transformada, e eu creio que ali começou a igreja de Filipe. Então você vê tantos momentos de alegria passando por necessidade, e ali foi transformado, e eu não tinha ideia da tamanha transformação até ouvir esse nome. Imagina o peso espiritual que existia naquela região, sobre ter essa referência como a religião do momento, que era a deusa Afrodite. E esse homem foi consagrado a ela. Porém, o nome dele, o que ele trouxe até aqui, o que ele trouxe com ele, que estava no registro, quando ele se apresentava, ele se falava, ou seja, quando alguém perguntava o nome dele, ele falava assim, eu pertenço a Afrodite. E esse era o que estava falando o nome dele. Mas não, isso não impediu que ele se transformasse em servo de Cristo, que ele se transformasse num seguidor de Cristo, que ele fosse algo tão referente à igreja cristã. Ou seja, não importa o nosso passado, não importa onde nós passamos, não importa a nossa história, não importa o quão mal nós podemos fazer, não importa o quão mal nós já fizemos, o que importa é que hoje nós estamos aqui, unidos em Cristo, ouvindo a palavra de Deus, Ele vai impactar os nossos corações, nós seremos transformados, e daqui em diante, aquele nome que trazia antes, agora é referência em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então esse homem, eu vou gastar um pouco de tempo falando sobre essa referência, que eu achei ele muito fantástico. Ele é enviado pela igreja de Filipos para levar ofertas. E nesse momento ele adoeceu muito. E olha que interessante que Paulo fala que ele se preocupou com a igreja de Filipe, mas não porque ele estava falando assim, eu adoeci, eu estou preocupado comigo. Não, ele ficou preocupado porque os irmãos poderiam estar preocupados. Isso mostra a maturidade desse homem, a preocupação e a empatia com a igreja, em se preocupar muito mais com o que eles estavam passando, por se preocupar com ele. Então ele fala assim, a preocupação dele mostra a sua maturidade espiritual. E ele arrisca a própria vida, e isso fala sobre a entrega dele. E Epafrodito traz para nós algumas características que nós temos que seguir como exemplo de servo. Por exemplo, Epafrodito. Quando Paulo fala sobre ele fala com um patamar muitíssimo elevado. Porque ele fala sobre ele, passou as mesmas necessidades, ele coloca Epafrodito no mesmo patamar que ele. Porém com funções diferentes.
A função de Paulo era a função apostólica, onde ele levava, pregava a palavra, criava igrejas, cuidava das igrejas. Muitas vezes sua igreja, seu púlpito era ali mesmo, dentro de onde ele estava, num lugar frio, no presídio. Mas ali era a função dele. Mas a função de Epafrodito não, era a função daquele que sustenta, aquele que traz sustento à missão. Mas isso não deixou ele inferior a Paulo. Paulo mostra que ele mesmo trazendo sustento, que a função dele o que era? Era levar informação, trazer informação. Ele considera aquele mensageiro. A função dele era levar mensagem de Paulo às igrejas e trazer mantimento de Filipe para Paulo. Ele fala que ele manteve com alimentos, com palavras ou até mesmo com valores, né? Cuidava de Paulo. Então ele é aquele que sustenta. E ele não fazia isso esperando ter o mesmo patamar. Ou seja, um exemplo de servo de Epafrodito ele não esperava holofotes, ele não esperava reconhecimento, ele simplesmente fazia. Fazia porque tinha uma necessidade de fazer, porque ele entendia a quem ele pertencia verdadeiramente. Ao contrário daquilo que o nome dele diz, mas ele pertencia ao reino de Jesus Cristo. Amém? Então ele não esperava, isso mostra a humildade dele. Tinha um coração na obra, ao ponto de arriscar a sua própria vida. Olha que profundo isso. Aí eu começo a pensar e trazer para mim, foi a parte que mais me impactou sobre a história de Epafrodito, o que eu tenho me sacrificado pela obra de Deus? Às vezes eu não retiro nenhum conforto do meu lar para fazer uma obra. E ele se sacrificou, largou tudo, andou 1.200 quilômetros, ficou doente, à beira da morte. E isso fala sobre sacrifício. E lembre-se que nós estamos falando sobre alegria. E esse sacrifício em nenhum momento trouxe tristeza ao coração dele, e sim alegria. Então veja que Paulo se iguala a ele em tamanha importância como ele mesmo, o chamando de irmão da fé. Paulo considera igual em fé e filiação divina. Ele fala assim: ele é um filho de Deus igualmente a mim. Então ele é o meu irmão em fé, ele é igualmente a mim. Cooperador da obra, ele trabalha lado a lado com Paulo, mesmo em funções diferentes, mas igualmente importante. Companheiro de lutas, esteve ao lado de Paulo nas dificuldades e perigos, tanto que ficou doente e quase morreu. Mensageiro auxiliar, ele era responsável por trazer informações donativos entre Paulo e a igreja de Filipos, percorrendo longas distâncias e conduzindo com perigo. E nessa carta, igualmente se refere a outro personagem também importante, Timóteo. Nessa carta, quando a gente abre o livro de Filipenses, no capítulo 2, diz assim, a introdução, quando fala de Epafrodito: Timóteo e Epafrodito. Antes de falar de Epafrodito, ele fala de Timóteo. E nós sabemos que Timóteo era considerado um filho amado de Paulo. Então olha a importância que ele tem e amor que ele tem por Epafrodito. Então isso traz algumas referências para nós. Por exemplo, para que nós possamos ser alegres verdadeiramente, nós temos que ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E fala sobre a humildade. A alegria carregada sobre a humildade de Cristo, que se esvaziou das coisas secundárias e se fez servo. Às vezes nós estamos com dificuldade de nos alegrarmos porque nós estamos olhando muito para as coisas secundárias. O dinheiro, ele pode acabar. Isso é secundário. A nossa saúde, ela pode oscilar. Isso é secundário. Os valores podem acontecer, a bolsa pode quebrar, tudo pode acontecer. Pode estourar uma guerra, a gente perder as casas, tudo ser destruído. E a gente está focando muito nisso, e é secundário. Mas Cristo pode acontecer tudo que Ele não muda. A verdadeira alegria nele nunca vai mudar. E esse é o nosso foco. O sentimento de Cristo pertencente a isso. A fidelidade de Timóteo.
a alegria que traz a fidelidade à obra, e esse exemplo que traz Timóteo, sobre a fidelidade como filho, como irmão ali, presente nas alegrias constantes e nas dificuldades de Paulo, e a entrega de Epafrodito. E isso nos traz exemplos de como nós sermos alegres em Cristo. Então, no capítulo 3, Paulo continua, e o capítulo 3 continua falando assim: a alegria cristã. Esse é o título do capítulo 3 de Filipenses. E lá em Filipenses 3, no verso 8, e diz assim: e, na verdade, considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas. Eu as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. É justamente isso que ele fala. Eu coloquei tudo, sabe o que ele fala, amados? Todas as coisas, eu considero como esterco. Algumas falam esterco. Mas eu olho para Cristo Jesus. Considero isso como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo tinha um currículo religioso muito forte, um conhecimento muito grande. Então, quando ele fala que joga isso todas as coisas, não é apenas uma coisa. Vamos dizer que ele era mestrado, doutorado de conhecimentos superiores. E quando ele encontra Cristo, ele fala que tudo isso é como esterco. Ele tem um impacto tão grande que ele fala assim: tudo que eu aprendi como hoje, nada valeu. O que valeu é daqui em diante com Cristo. Então, mas o que rouba a nossa alegria? Uma comparação, uma ambição descontrolada, viver olhando para trás, coisas secundárias. E aí quando Paulo, ele fala que isso são secundárias, que considera como lixo, ele fala assim: eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. E então ele diz: alegrai-vos no Senhor. E aí quando ele fala assim, lá no verso 4, que ele fala: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Aqui ele fala sobre a alegria verdadeira. Trouxe todo esse contexto para que nós possamos entender que existem circunstâncias que podem nos afetar momentaneamente, mas a alegria verdadeira está sempre no Senhor, e essa tem que ser guardada de uma forma preciosa. Circunstâncias mudam, pessoas vão falhar, tantas coisas vão acontecer, mas ele diz: regozijai-vos no Senhor. Enjoy in Christ. Céu. Aleluia. Então a sua alegria será algo que pode ser tirado tudo, mas ela sempre será completa. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça.